Olá, bom domingo. Vamos conversar sobre confessar. A gente sabe que a palavra de Deus nos ensina que se nós confessarmos todos os nossos erros, o Senhor Jesus vai nos perdoar todos os nossos pecados e o Senhor Jesus vai perdoar toda a nossa maldade. E a palavra nos garante que nós ficaremos mais brancos do que a neve, porque o sangue de Jesus, ele foi caído, vertido na cruz, e ele nos limpa de todo o pecado e nos tira e nos dá essa possibilidade de vivermos com essa certeza de que somos limpos pelo sangue de Jesus. Mas Jesus disse para os discípulos dele, olha, quem toma banho já está limpo, mas quando anda de sandália pelo caminho, suja os pés. E a partir daí Jesus tirou a capa dele, amarrou na cintura uma toalha e lavou os pés dos discípulos. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse, não me lave, porque o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu mestre, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Aí Jesus disse assim, se eu não lavar os seus pés, você não será meu discípulo. Então Pedro disse assim, lave-me todo. E o que eu quero falar com você é isso. Eu, essa noite, tive um sonho onde eu vi um esgoto saindo, muita sujeira, mas muita sujeira, muita sujeira. Saía um cheiro horrível, uma coisa horrorosa e transbordava. Vinha para fora aquela sujeira. E de repente eu olhei para o outro lado, começou a vir uma água de uma rocha, e essa água era uma água limpa, transparente, que começou a cair dentro daquele bueiro sujo, que saía água, e aquela água suja foi misturando com a limpa, e foi limpando, e de repente começou a fluir só água limpa. E eu acordei com aquilo no meu coração, e vim aqui para frente desse vídeo, peguei meu computador e falei, Senhor, lava-me todo. E o Senhor Jesus disse assim, mas por que eu preciso te lavar? Aí a palavra me disse assim, porque nem o sabão mais forte desse mundo pode me lavar e me limpar de todo o mal que eu cometi. Ou seja, eu conheço a palavra é a verdade, a palavra me diz que eu sou limpo pela palavra, eu sou limpo pela palavra, pelo batismo, o qual eu fui batizado depois de que eu tive a consciência de quem eu era. E o batismo é morrer com Cristo e nascer uma nova criatura, mas o próprio Jesus disse, você andando pelo caminho, vai estar andando de sandália, e a sandália é aberta, vai sujar os pés, e aí eu continuo sujando os pés, vai sujar as pernas, suja o corpo, sujando o corpo vai sujar a nossa alma, sujando a nossa alma vai sujar o nosso espírito, nos distanciamos de Deus. E o Senhor disse, eu já os lavei com meu sangue e já lavei com a minha palavra. E diante disso tudo, eu ouvindo essa palavra do Senhor, por que eu preciso te lavar, já que eu pedi para Ele, eu fiz uma autoavaliação de algumas coisas que eu queria comentar com vocês. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que veio no meu coração, foi assim, que o meu coração não tem sido sincero na minha relação com Deus. O meu coração existe ainda uma má consciência dentro de mim que me leva a pensar algumas coisas. O meu comportamento não tem sido limpo comigo mesmo, não tem sido, às vezes, limpo com as pessoas que me cercam, e os meus relacionamentos com Deus também não têm sido limpos. Os meus pensamentos não estão tão limpos. Às vezes há imoralidade na minha cabeça e alguns maus desejos. E essa imoralidade, esses maus desejos me visitam. Eu tenho me queixado de tudo e tenho me queixado de todos. Eu tenho falado muito grosso com muita gente, eu tenho sido muito impaciente, eu tenho sido mentido, eu tenho faltado respeito nas minhas relações com as autoridades, nas minhas relações com as pessoas, eu tenho faltado com respeito contigo.
Eu tenho sido muito orgulhoso, a ira tem me dominado, às vezes está me faltando ter a temperança, e o pior, eu tenho sido desobediente à tua palavra. Esses foram os pontos que eu coloquei, não só de mim, mas inspirado pelo Espírito Santo, para que você e eu pudéssemos parar e confessar os nossos pecados, porque se Deus é suficientemente poderoso para que ao confessarmos os nossos pecados, Ele perdoe todos os nossos pecados, eu e você temos que entender que a confissão vai nos liberar disso. Jesus já nos lavou pela palavra, lavou pelo sangue dele, e hoje Ele nos lava os pés, e Pedro diz, me lava todo. E eu te digo, a você, e digo para quem está nos ouvindo, que o Senhor nos lave por completo. Por quê? Porque a gente, ao ser limpo, nós vamos poder dar mais frutos, e ao ser limpo, nós vamos poder ajudar outros que precisam ser limpos. Porque muita gente está querendo ajudar o outro, tendo mal consciência, coração não sincero, os pensamentos não estão limpos, imoralidade visitando, queixando de tudo, sendo impaciente, sendo agressivo, não cuidando do seu bom nome, sendo devedor, não pagando contas, faltando com respeito com as autoridades, com as pessoas, faltando com respeito com os nossos filhos, com os nossos maridos, tendo ira nos dominando. Ou seja, tem uma música do cantor Marcos Witt que diz, já não quero ser igual, renova-me. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu caía no chão e batia a mão no chão e falava, Senhor, eu já não quero ser igual. E eu acho que chegou hoje um momento de eu te ajudar, como eu estou sendo ajudado, depois que eu recebi esse sonho de Deus, que eu já não quero ser igual, eu quero mudar de novo, eu quero que o Senhor me lave por completo, porque eu quero estar diante da santidade, da beleza de Deus, limpo, com as mãos limpas. E aí, o Senhor me disse algo tremendo. O Senhor me disse assim, ok, Renato, eu já te dei minha palavra, você disse que não está seguindo a minha palavra. O meu sangue, talvez você não está tomando tanta consciência que o meu sangue já te limpou e você está se sujando de novo, ou seja, você está fazendo com que eu morra de novo. Então vamos acordar. Na minha palavra, diz o Senhor a mim, eu já te dei dons. E a esses dons, você vai ter que manter-se limpo através desses dons que eu te dei, porque através dos meus dons que eu te dei, eu estou oferecendo para você, disse o Senhor, a minha natureza divina, porque a natureza homem caído do pecado que entrou lá atrás, desde Adão, faz com que nós andemos lavados, mas com os pés sem sandálias. E o Senhor Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele disse, o que eu faço agora vocês não saberão, mas vocês vão saber depois. E hoje é o dia de eu e você sabermos que lavar os pés significa tocar o nosso coração para que nós possamos aceitar, nos lavar por completo. E junto com esses dons que o Senhor nos deu, ele deu uma sequência. Ele falou assim, olha, eu te dou o dom da fé. Você vai acreditar em mim, você vai ter devoção por mim. Mas não adianta nada ter fé, porque dar fé, dar o dízimo e não ser justo, dá a ter fé em mim, mas não ajuntar sobre a tua fé o dom da bondade, não vai adiantar nada. E você tendo fé e tendo bondade, mas não tendo conhecimento da minha palavra, qualquer pessoa pode fazer isso. Acreditar em algo, ter bondade, ser bondoso, mas não ter conhecimento. Então você deve juntar, Renato, a tua fé, a bondade, seja bom, mas também tenha conhecimento de mim. E quando você tiver conhecimento de mim, entenda que eu morri e quando eu subi aos céus eu te dei domínio próprio. Peça cada vez mais domínio próprio a mim, eu vou te dar cada vez mais, mas você tem que exercitar o domínio próprio, diz o Senhor. E junto ao domínio próprio, eu te dou, diz o Senhor, o dom da perseverança. Você tem que perseverar, insistir para ter domínio da sua alma, domínio do seu corpo e domínio do seu espírito, porque aí quando eu voltar para te buscar, você vai ser achado limpo, porque você ouviu minha palavra, aceitou o sangue que foi derramado, você foi bondoso, você teve conhecimento de mim, você usou o domínio próprio, foi perseverante, e junto com a perseverança você aprendeu o que é a amizade cristã. A amizade cristã é aquela que dá mais do que receber. A amizade cristã é aquela que se preocupa primeiro com os outros, que ama os inimigos, que perdoa, que pede perdão. Essa é a amizade cristã que faz você diferente. E junto com tudo isso, Renato, não esqueça que eu te dei o dom do amor, que o amor, ele supera tudo, porque de nada adianta você ter tudo isso, ter fé, ter bondade, ter conhecimento de mim,
ter os domínio próprio, ser perseverante, ter uma amizade cristã, mas não se revestir do meu amor, você vai ser como um sino que retine, que não sai som algum. E quando você fizer isso, aí sim, você vai entender que o que eu quero de você é que você lave os pés de outras pessoas. Lavando os pés de outras pessoas, você vai poder ser o meu discípulo. E isso significa ame aos outros, ame uns aos outros, porque quando não há amor, vai haver discórdia, vai haver brigas, vai haver insinuações, vai haver tudo de ruim e você vai passar a se sujar novamente. Então, e junto com tudo isso que eu te dou, com esses dons, eu te considero limpo e livre de tudo e de todo aquilo que você tinha cometido. Diante dessa palavra, eu só posso dizer para você, vamos à luta, peça para o Senhor te lavar, peça para o Senhor ter misericórdia, aceite quando o Senhor te lava, porque Ele te limpa, te esfrega, tira os galhos ruins, porque Ele quer que eu e você demos frutos e frutos em abundante e que o nosso fruto permaneça. Não se esqueça, é isso que o Senhor quer de nós. Peça ao Senhor para que Ele te lave todo, por completo. Mas primeiro confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo, Ele é o nosso advogado, e todo aquele que confessa jamais será deixado de escutar. O que confessa os seus pecados encontra a redenção da sua alma. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos em frente, que o Senhor nos abençoe e que nos mantenha limpos e calçados com o evangelho do pé, para que nós não possamos mais nos sujar pelo caminho que nós andamos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha um bom domingo e seja feliz.